Passo a palavra então agora para o orador, que com certeza em relação a esse tema, a preparação para deixar de fumar, tem muito mais condições de falar com os senhores. Peço uma salva de palmas, vou chamar o Amaury da Costa. Ele é aposentado, foi corretor de seguros, mas hoje está aposentado e gosta de se qualificar como ex-fumante. Uma salva de palmas, por gentileza. Muito bom dia. Eu me sinto, além de muito contente por ver vocês todos aqui, porque é altamente elogiável ver o esforço de um fumante buscando se livrar dessa tragédia, que isso é uma verdadeira tragédia, e eu falo com autoridade de um terrível fumante que eu fui. Então, eu tenho primeiramente essa alegria, e depois eu me sinto honrado de estar aqui com vocês, porque é sempre uma coisa muito gostosa a gente dedicar algum tempo na ajuda, de algum modo, para as pessoas se beneficiarem, melhorarem sua condição de vida. Então, eu estou muito satisfeito de estar aqui com vocês. Vocês todos, como fumantes, já devem estar saturados de ouvir palestras, eu acredito que sim, ou pelo menos menções do ponto de vista da medicina, psicólogos, né? Sempre com a disposição de ajudar vocês a pararem de fumar. Eu não sou médico, não sou psicólogo, reconheço que tanto a medicina como a psicologia são de grande ajuda, né, nessa difícil tarefa de parar de fumar. Mas o que eu trago aqui para vocês é a minha experiência como ex-fumante. E eu duvido, me desculpem a falta de modéstia, que alguém tenha sido um tão descarado fumante como eu fui. Eu vou falar sobre isso um pouco mais para frente. Eu gostaria de dizer, primeiro que tudo, que para parar de fumar, não vai adiantar ajuda de medicina, ajuda da psicologia, busca de qualquer outro recurso, se não houver a interior determinação séria de parar de fumar. Enquanto a pessoa não se determinar seriamente a parar de fumar, ela não vai conseguir. A medicina vai ajudar, a psicologia vai ajudar, qualquer outro recurso, furinho na orelha, isso vai ajudar, mas depois volta a fumar do mesmo jeito. Então a coisa é muito séria. Eu gostaria de falar um pouquinho da minha história de fumante. Eu comecei aos 10 anos de idade. Não havia, eu tenho essa desculpa que hoje quase ninguém tem, não havia informação sobre tabagismo. Na época que eu tenho 74 anos, então vejam bem, há 64 anos atrás eu comecei a fumar. Naquela época era altamente glamuroso fumar. Era uma coisa maravilhosa, né? Eu me lembro da influência do cinema. Quem é que não se lembra de Humphrey Bogart, em Casablanca, exibindo aquela fumaça bonita de cigarro, né? Muito bem. Eu cheguei a acender um cigarro no outro 24 horas quase por dia. Vocês já viram coisa parecida? Não. Eu parava para dormir. Com o tempo eu cheguei a fumar também charuto, cachimbo, cigarro de palha. Acordava de noite para ir no banheiro, não saía da cama sem pegar um cigarro no criado mudo, acender, fumar na cama. Ia para o banheiro fumando outro cigarro. E voltava para o quarto, ia para a janela fumar outro cigarro para poder deitar e dormir. Um absurdo, né? Pois bem. Deixei uma esposa com uma terrível sequela que ela tem hoje. Ela sofre por causa do meu fumo, por causa do meu cigarro. E 2 filhos que eu tenho também.
Graças a Deus nunca usei, nunca nem experimentei outras drogas entorpecentes de maneira nenhuma, graças a Deus não. Mas eu saía de noite, quando estava sem cigarro. Alguém conhece o Rio aqui? Não, eu sou carioca. Eu andava de uma estação de trem a outra, às vezes de madrugada, até encontrar um bar aberto para comprar cigarro. Porque às vezes eu me via sem cigarro e eu comprava em pacotes. Eu não comprava massa de cigarro, eu comprava pacotes de cigarro, né? Então eu andava a madrugada até encontrar cigarro para fumar. Houve época em que eu catava, no Rio de Janeiro a gente chama guimba, que é bituca, no chão. Eu não tinha dinheiro, então eu catava. Às vezes eu catava 3, 4, pegava papelzinho de seda, abria, botava o fumo das guimbinhas toda no coisa e fazia um novo cigarro para mim. O fim da picada, eu cheguei a enrolar papel puro, tocar fogo e tragar na falta de cigarro. Já viram coisa parecida? Não. Passei por situações extremamente constrangedoras. Eu não tenho mais número dos ternos que eu queimei. Cheguei a queimar 2 jogos de estofados, de incendiar mesmo de noite, de adormecer com cigarro. Né? Banco de automóvel. Quantos eu tive que parar, às vezes, quase provocando acidente, fumando no carro. Bom, eu poderia ficar falando muito sobre isso aqui, mas eu quero reconhecer, diante de vocês, que é extremamente difícil parar de fumar. Uma das coisas que assusta o fumante é uma convicção enganosa que ele tem de impotência para parar de fumar. Que provoca um certo acovardamento. Eu quando vinha falar de parar de fumar, eu digo, não quero nem conversa. Porque o fumante, ele se apavora ante a angústia que a abstinência lhe vai causar. Principalmente se ele considerar que vai ter que viver entre fumantes também, né? Então, o fumante começa a apresentar para si mesmo alguns habeas corpus preventivos, para ele nem se preocupar em pensar de parar de fumar. Uma frasezinha, não adianta, eu não consigo. Quantos de vocês já falaram isso? Já tentei muitas vezes. Meu avô fumou até 80 anos e... né? Ou então, eu vou morrer mesmo de um jeito ou de outro, os alcoólatras falam isso também. Ou então, eu ainda não estou preparado. Esses chavões, não é? Vão tornando o fumante imune a qualquer ajuda que se lhe possa dar. O medo da dificuldade de manter a abstinência após bebidas, como café, por exemplo, e certos alimentos. O fumante procura ignorar, não é o caso de vocês, mas de um modo geral, procura ignorar todas as ocorrências que deem conta da nocividade do tabagismo. Ele não quer nem ouvir falar. Eu tenho uma filha que é fumante, mais ou menos como eu fui, e eu tenho indisposição com ela, porque eu não posso tocar num assunto que ela já briga comigo. Não quer nem conversa. Em especial as mulheres, que eu estou surpreso de ver aqui como fumantes, maior número de mulheres, né? As mulheres, de um modo geral, têm ainda uma outra particularidade que as assusta, é o receio de engordar. Estou certo? Né? Então o receio de engordar também assusta as mulheres. Então, por aceitar passivamente esses argumentos, o fumante se torna psicologicamente preparado, não para parar de fumar, mas para continuar fumando. Né? Então é preciso encarar a coisa de frente. Está determinado a parar de fumar? Quer parar de fumar? Primeiro convença-se que você
precisa parar de fumar se tem amor à vida. Um querido parente meu morreu exclusivamente por causa de cigarro. Ele, quando morreu, estava esperando um coração para fazer transplante. O cigarro estragou o coração dele. Verdades que precisam ser assimiladas por quem quer fumar, antes de parar de fumar. Primeiro, parar de fumar é difícil, muito difícil, mas não é tanto quanto o fumante imagina. Nunca. Por maior consumo que ele tenha de cigarro. É difícil parar de fumar, mas não é tanto quanto o fumante imagina. Existem alguns obstáculos a serem transpostos antes da pessoa tomar a decisão. Primeiro, vencer o medo de enfrentar a abstinência. Avaliar com realismo a real dimensão do sacrifício que vai ter que fazer. Para serenamente e avalie. Tem que se convencer de que não é impossível. Qualquer pessoa é capaz de parar de fumar, por pior que seja o seu vício. Não existem super-heróis, senão eu estaria fantasiado de Superman aqui. Não existe super-herói para parar de fumar. Qualquer pessoa, por mais débil que ela seja, ela tem condição de parar de fumar. Não é uma questão de capacidade ou adestramento físico. É necessária força interior. Convencer-se de que a abstinência, ela causa um sofrimento que tem ascendência e descendência. É uma experiência que poucos fumantes sabem, nem chegam ao examinar a questão de parar de fumar, nem chegam a examinar a questão da descendência do sofrimento. Reconhecer que é culpado de estar viciado, tem que fazer um reconhecimento sincero disso, e que tem que responder pelo seu erro. Quem é católico aqui? Levanta a mão. Muito bem. O catolicismo tem a prática do ato de confissão, né? Então, quando você chega lá diante do padre, você ajoelha e confessa a ele seus pecados. Se você diz que comeu bolo demais, muito doce, ele te dá uma penitênciazinha leve, né? Doce demais. Mas se você começa a confessar coisas brabas, ele vai descer o porrete na penitência. Não é verdade? Muito bem. Se você se viciou, você tem uma penitência a pagar. Você tem que assimilar isso, se você quer realmente parar de fumar. Você tem que se revestir desse senso de responsabilidade. Por quê? Vocês se lembram de Nelson Gonçalves? Quem se lembra de Nelson Gonçalves aqui? Alguém conhece a história dele? Não? Ele era terrivelmente viciado em cocaína. Cocaína. Um dia, ele desesperado, porque não conseguia se livrar do vício, ele se trancou no quarto, entregou a chave para a esposa, trancou-se no quarto e disse para ela não abrir de jeito nenhum. Ele ia ficar na abstinência, porque o problema da cura de vícios desse tipo tem que passar pelo período de abstinência. E ele venceu. É outro que seria também um super-herói. E o convencimento de que o tabagismo vai levar você com absoluta certeza a um tipo de morte extremamente sofrida. Pode se preparar. Se você não parar, vai sofrer para morrer. Sem sombra de dúvida. Se convencer de que os efeitos altamente nocivos do seu vício funcionam em prejuízo dos seus circunstantes, que não têm culpa do seu vício. Nenhuma. Especialmente seus familiares, como aconteceu comigo, que é uma dor que eu carrego dentro de mim até hoje por causa da minha esposa e dos meus filhos. Querido amigo Silvio já falou da possibilidade de uma mulher gerar um filho
com doença congênita, e quem está enfronhado nesse assunto sabe que tem quadros horríveis disso aí. Convencer-se de que as desculpas apresentadas a si mesmo não o livrarão das consequências. Os efeitos negativos da formação moral dos seus filhos, agora eu estou falando de formação moral, daqueles que o circundam, dos seus filhos, dos seus sobrinhos, não é? Quando você acende um cigarro, se tiver uma criancinha em volta, você está involuntariamente, inocentemente, eu diria até, estimulando uma criancinha a começar a fumar. E até certos tipos de adolescentes também. Reconhecer que os ambientes atingidos pelo tabagismo tornam-se desconfortáveis para outras pessoas. Eu num restaurante, eu estava falando com a querida senhora que está aqui, eu num restaurante, com ela, eu estava começando a falar, eu tive que levantar e ir na mesa do lado, disse, amiguinho, por gentileza, eu não estou conseguindo comer a minha comida sem tragar o seu cigarro. Quer dizer, foi constrangedor para mim, vergonhoso para ele, não é? São situações que nós precisamos estar prevenidos para isso. Precisamos garantir, agora eu vou entrar num terreno delicado. Precisamos garantir uma consciência livre de acusação por valorizar a própria dignidade. É uma questão de dignidade. Eu fui no Aurelião buscar o significado desse termo. Ele diz o seguinte: autoridade moral, honestidade, honra, respeitabilidade, autoridade, decência, decoro, respeito a si mesmo, amor próprio, brio, pundonor, traduzido pelo zelo pela sua própria reputação. À luz dessas definições, como é que você se vê refletido no espelho? Imagine-se. Leve em consideração essa questão da sua própria dignidade. Você acredita que o tabagismo seja menos degradante do que outros tipos de droga? Seriamente acredita? Porque o tabagismo é socialmente menos combatido do que outros tipos de droga? Não devia ser. Agora eu vou falar para vocês como é que eu consegui parar de fumar. Eu nunca tinha tomado a decisão de parar de fumar, porque eu era um fumante malabarista de cigarro. Às vezes eu em casa eu cruzava os pés assim, sem calçado, e ficava jogando anéisinhos de cigarro até o anelzinho entrar no dedão do pé. Eu procurava locais onde não havia ventilação para eu conseguir fazer isso. Eu punha o cigarro na boca e fazia assim, saía bolinhas dos dois lados. Eu botava um cigarro aceso para dentro da boca e ninguém via. Eu era um malabarista do cigarro. Né? E consegui parar, mas não foram os valores morais aos quais eu me referi há pouco que me fizeram parar, não. Porque eu também não tinha vergonha. Eu era um desavergonhado fumante. Mas um dia, eu fui levar a minha mãe, que era asmática, no hospital para fazer um tratamento de nebulização. E antes dela, foi atendido um senhor que respirava assim, ó. Ele estava lá, quando eu cheguei com a minha mãe para ela ser atendida. Ele estava na frente dela. Quando o médico chegou, ele atendeu esse cidadão. Eu entrei com a minha mãe e
fim da consulta da minha mãezinha, eu perguntei para ele, doutor, aquele cidadão que estava respirando ofegante, que doença que ele tem? Ele disse, ele tem uma doença que o fumante não se foca muito nessa doença, não. O fumante, geralmente, ele fica mais preocupado com o câncer do pulmão e tal, mas ele tem uma doença que mata muito mais do que o câncer, mata o fumante muito mais do que o câncer, é uma morte muito mais sofrida e o fumante não dá muita conta, que é o enfisema do pulmão. Ele disse, o pulmão daquele senhor está fibrosado de uma tal forma que quando ele faz, já encheu toda a capacidade que ele tem de respirar. E como ele precisa estar oxigenando o sangue continuamente, ele não tem 6 meses de vida, porque não há organismo que aguente isso aí. E de fato ele morreu, fiquei sabendo que ele morreu. Eu fui para casa encucado com essa história, porque o médico disse, você fuma? Eu fumo. Você está no caminhozinho dele. Eu fui para casa preocupado, mas sem nenhuma vergonha continuei a fumar. Uns 30 dias depois, eu tive uma violenta crise de fígado, que eu não podia nem olhar cigarro, que me dava ânsia de vômito. E eu fiquei, por causa disso, 2 dias sem fumar na cama. Então eu, corajosamente, não vou fumar mais. Aí eu tomei a decisão. Eu tinha fumado no dia 15 de setembro de 1972, às 3 horas da tarde, fumei o meu último cigarro quando eu tive esse problema do fígado. Nunca mais eu esqueço essa data e essa hora. Tudo bem. Só que quando eu fiquei curado do fígado, aí a vontade de fumar tomou conta de mim. E eu tinha fumado 2 cigarros de um maço. E agora? Eu vou fumar. A minha esposa nessa hora foi de muita ajuda para mim, que ela dizia, que tipo de homem que você é? Ela, uma porcaria de um cigarro, você vai te dominar, você vai voltar a fumar, já ficou 2 dias sem fumar e tal. E eu fui seguindo. Mas eu adotei um método que eu recomendo a todos vocês. Eu não me preparei para parar de fumar definitivamente, que é o que assusta o fumante de um modo geral. Proponha-se com determinação a ficar 24 horas somente, sem fumar. Só 24 horas. Com a certeza de que você está livre, para se não aguentar, acende o cigarro e fuma. Você é senhor dos seus atos. Mas proponha-se a ficar 24 horas. Se você conseguir ficar 24 horas, parece que os alcoólicos anônimos também usam esse sistema. Me parece. Fique mais 24. Com isso eu fiquei, uma coisa inédita na minha vida, 1 semana sem fumar. Quando eu me dei conta disso, aí eu me enchi de força. Agora eu paro. E parei. Os meus amigos vinham, davam baforada no meu nariz. Os amigos, entre aspas. Engordei bastante. Eu tenho até hoje um terno que eu era desse tamanho assim, ainda tenho em casa o terno, de lembrança. Mas depois, e é bom que as mulheres saibam disso, engorda sim, mas depois, volta tudo ao normal. Então, é bom preparar-se psicologicamente antes de tomar a decisão. Porque a desistência continuada, conforme esse parente meu que morreu, que eu fiz menção a ele, eu falava com ele, Walter, para de fumar. Ele disse, Mauri, eu parei faz 10 minutos, você não viu que eu parei ainda agora? Parei de fumar. Você fica me aborrecendo, eu estou toda hora parando de fumar e você fica me aborrecendo. Olha como ele falava, né? Morreu já.
Então, essa continuada tentativa de desistir e a volta pode trazer uma certa frustração e isso se tornar um novo obstáculo. Comprometa-se perante si mesmo, perante suas amizades, seus parentes. Espalhe que você vai parar de fumar a partir de tal dia, tal hora. Convença-se da utilidade da sua vida no seu próprio benefício e no benefício da sociedade a cujo contexto você está associado. Atentar para as crescentes dificuldades para tabagistas em âmbito mundial, conforme ele já considerou aqui. A empresa AT&T nos Estados Unidos precisava demitir 2.000 funcionários. E a legislação americana era um empecilho para essa demissão tão grande. Então o que ela fez? Proibiu fumar nas dependências do prédio que tinha 18 andares. Então o que aconteceu? O pessoal, para fumar, pegava o elevadorzinho, ia lá fora. O que começou a acontecer? Tinha mais gente lá fora do que dentro do prédio, às vezes. Aí eram demitidos por falta de produtividade. Então, eu vou sintetizar a coisa aqui agora perguntando: você pratica uma religião? Não quero saber qual seja. Reconhece que deve se submeter às leis do Criador? Reconhece que é uma criação divina? Você é uma joia criada por Deus? Reconhece isso? Reconhece que são trágicos os efeitos da violação de uma lei de Deus? Qualquer que seja ela? Se duvidar, projete-se daqui do 28º andar lá embaixo e desafie a lei da gravidade que foi instituída por ele. E vê o resultado qual vai ser. Ele te deu um corpo são, sadio, bonito, lindo, que causou felicidade a tanta gente e você está maculando esse corpo. Então você, diante de Deus, você está pendurado. Já experimentou testar o poder da oração? Não na busca de milagre, porque não acredite em milagre para parar de fumar não, porque não existe. Não existe não. Mas na busca de que Deus lhe dê força, essa força interior de que você precisa para parar de fumar. Já experimentou isso? Em suas meditações, consegue alcançar a real efemeridade e a santidade da vida que recebeu de Deus? Para pensar nisso. Conversa com seus filhos, com seus parentes sobre esse assunto. Expõe aos outros a sua responsabilidade sobre isso aí. Reconhece a obrigação moral que tem de tornar-se digno dessa suprema bênção perante Deus que é viver? O que pretendo é sensibilizar as consciências de vocês para o grande pecado que estão cometendo contra si mesmos, contra seus semelhantes e contra Deus. Não esperem, vou repetir, por algum milagre que os livre do tabagismo. Ele não vai acontecer. Agora, Deus vai abençoar os seus esforços sinceros e sem nenhuma dúvida vai ajudar você a parar de fumar. Empenhando-se com ardor, com firmeza de caráter, com toda a força da sua dignidade e com as bênçãos de Deus, você poderá muito em breve mirar-se no espelho, orgulhoso e sorridente, com a feliz exclamação: eu sou um vencedor.
Sei que